que vive no engano. Tem pessoas que enganam ele próprio, sabia? Ele próprio. Ele está no engano, está no erro, mas ele não quer dizer que ele está errado. Não quer dizer, não, eu estou errado, eu preciso mudar, né? Mas Jesus é maravilhoso, né? Mas vamos lá. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero falar aqui sobre vontade. A vontade. Vontade é um instrumento para tomar decisões, poder de escolha, né? É através da vontade que o homem decide o seu destino e faz as suas escolhas. Vontade, né? Então, desde o princípio no jardim do Éden, né, irmão? Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Adão e Eva deu o livre-arbítrio para ele. Ele disse: não pode comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas ele não impôs, nem oprimiu eles. Ele só disse: não pode, se você comer, você vai morrer espiritualmente, né? Mas aí vem a vontade, a escolha da pessoa, né? E foi o que aconteceu com Eva, né? Ela viu aquela fruta bonita, né? A serpente, né? O diabo falou que a serpente enganou ela. De repente, ela comeu do fruto. Aí o marido dela come também, Adão, né? Engraçado que quando ele come, né? Ela comeu, quando ele comeu, ele já jogou a culpa na ela. Foi a mulher que me desse, Senhor. Por isso que eu. É isso aí, o engano, irmão. Aí a pessoa está entrando no engano, ele engana ele mesmo. Não, irmão. Nós temos que analisar o contexto da nossa vida, da nossa história e sair do próprio engano, que às vezes vai trazer dificuldade, problemas, para até mesmo um relacionamento conjugal, familiar, ou até mesmo uma amizade, uma comunhão com o irmão. Isso pode trazer prejuízo para as pessoas, né? Nós estamos falando acerca da vontade aqui. Através da vontade que o homem decide o seu destino e faz as suas escolhas, né, irmão? Tem muita gente que são precipitados, o vento dá uma sombra, né? Aí a pessoa começa a colocar tanta desculpa, né, irmão, para tomar uma decisão, para ter a própria vontade, né? E isso é um prejuízo para a vida espiritual e para a própria vida, irmão, né? Por isso que você tem que analisar, né? Você tem que analisar o contexto da sua história, porque a escolha é nossa, né? Mas nós temos que prevalecer na vontade de Deus na nossa vida, porque Deus ele sempre vai nos impulsionar algo dentro de nós, para que nós tomamos uma decisão, uma escolha dentro do nosso coração. Deus, o Espírito de Deus, ele nos impulsiona para quando vier alguma circunstância, irmão, na nossa vida, na nossa história, o próprio Espírito Santo, ele faz você tomar uma direção na sua vida. Você tem a liberdade de escolher o melhor para você na presença de Deus, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm equilíbrio para tomar decisões. É por isso que nós precisamos fazer uma análise diante daquilo que nós estamos vivenciando e vivendo, né, irmão? Porque ninguém pode ser frustrado em alguma situação, né? Eu vi tem pessoas que assim, irmão, ele está sendo frustrado, está sendo decepcionado tanto, que aquele peso vem sobre ele ou ela, aí fica fragilizado ou fragilizada para poder tomar uma decisão, irmão. Deus deixou o livre-arbítrio para mim e para você tomar decisões, viu, irmão? Dentro do contexto do nosso coração, na direção do Espírito Santo. E não tem a ver, não. O homem, para ser abençoado, ele tem que ter equilíbrio, tem que ter o que? Visão daquilo que ele almeja. Tem pessoas que não conseguem chegar a lugar algum, irmão, porque ele não tem uma visão ampla do seu futuro. Ele só olha para aqui, para o chão, agora, aqui. Não, você tem que olhar para cá, você não cai no buraco, mas você tem que
frente, olhar para o seu futuro, aonde está a sua vida, aonde está o seu legado que Deus te deu. Isso faz parte, né, do nosso viver com Deus. Eu já vi pessoas frustradas, aí tem pessoas que ficam presas. Você sabe que tem muitas pessoas que ficam presas na religiosidade e deixam de tomar uma posição, de tomar uma decisão, que de repente fica com medo. Com medo, irmão. Aí a santidade ultrapassada faz você ter medo de enfrentar a realidade da sua vida, da sua história. Não, irmão, nós temos que estar ligados com o Espírito Santo. O seu coração tem que estar parado na presença de Deus, e a hora que você decidir algo, o próprio Espírito de Deus, ele vai te orientar, ele vai te direcionar. Aí você pode ir sem medo, que Deus vai estar com você. Tem gente que fala assim, tem muitos meios de você contrariar Deus, né? Tem muitos meios, mas você tem que ser sábio, tem que buscar a sabedoria de Deus, irmão, para você vencer. Você tem que matar um leão todo dia da sua vida. Todo dia temos que matar o leão. Tem um leão querendo te tragar, querendo te engolir, querendo te morder, querendo te estraçalhar você. E é por isso que tem que ter equilíbrio espiritual, para quando vier esse vento, essa tempestade, às vezes o diabo não põe alguém no seu caminho para te afrontar, para poder fazer você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua chamada, da sua vocação diante da obra de Deus. Pensa nisso, né, irmão? Porque às vezes tem pessoas que são desanimadas, e você tem que saber conviver com pessoas desanimadas. Cuidado de ser influenciado por alguém desanimados. Essas pessoas desanimadas, irmão, eles não têm conselhos bons. Aqui eu estou falando sobre a vontade, sobre o engano, né? Sobre aquilo que está construído aqui. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Tem pessoas que você tem que não pode desfazer de ninguém, mas você tem que analisar o contexto da vida dessa pessoa. O que ela tem para oferecer para você de bom espiritual, eu estou dizendo. Eu estou falando sobre o espiritual, irmão. O que alguém tem para oferecer no lado espiritual para a sua vida? Porque nós vivemos pela fé, não por vista, por fé. E por fé é o sobrenatural de Deus que tem que prevalecer na nossa vida, na nossa história, irmão. Amém? Irmão, se nós não tivermos cuidado, irmão, cuidado com alguém que às vezes aproxima de você. Você olha, por isso que sempre eu falo no que eu passo, nós temos que ter cuidado. Até para você trazer alguém para ministrar a palavra de Deus, você tem que conhecer ela, tem que saber que princípio de fé esta pessoa. De repente a pessoa, irmão, está ali toda atrapalhada, irmão. Não, nós temos que analisar tudo isso para não sermos enganados, irmão. Mas assim eu luto para poder preservar a igreja de Cristo, porque a responsabilidade é minha. Jamais eu posso deixar alguém distorcer a verdade. Amém, irmãos? Cuidado com quem você se associa, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você compartilha até os seus problemas particular, que é uma coisa sua e da sua família, irmão. Cuidado com isso. Às vezes a luta é tão difícil, né, irmão? Sabe por quê? Porque você tem um pastor. Eu estou falando aqui de mineiro, aqui. Não estou em posse do Mato Grosso, estou em mineiro do Oeste. Então os irmãos que são umas ovelhas que estão a minha responsabilidade. Qualquer problema, irmão, chega em mim, abre o coração, se abre, não conta. Às vezes para quem você pensa que é profeta, que é pai de Deus, que é homem de Deus, cuidado com isso.
Eu já vi família ser destruída, casamento ser destruído, até mesmo por revelação de mentira. Sabia disso? Porque as pessoas elas começam a entender, não, isso faz parte aqui, porque nós estamos falando do engano e da vontade, que nós estamos falando aqui. Amém? Não está fugindo da condição, não. Então o que acontece? Muitas pessoas são enganadas, irmão. Né? Às vezes deixa de falar para o pastor o que está acontecendo lá na casa, como está o relacionamento. Aí alguém deu uma pisada de pé assim, meu Deus, isso aí que eu vou falar comigo. Essa aí não é profeta, né? De repente vai lá, irmão. Eu já vi, sabe? Eu já vi casamento ser destruído. Sabe disso? Casamento ser destruído por essas pessoas que de repente você deixa a porta do teu quarto lá, viu? E dá liberdade para sentar na tua cama lá. Não, irmão, não faça isso não, cuidado. Minha amiga é faca no inimigo, não é não?